E aí, gente, tudo certo? O vídeo de hoje é para mostrar as minhas leituras feitas no mês de maio. E nos últimos 3 meses, se não me engano, aconteceu uma coisa muito esquisita, que eu tinha lido exatamente o mesmo número de quadrinhos nesses 3 meses, que eram 47 quadrinhos, mas esse mês foi um pouco abaixo. Esse mês eu li 40 quadrinhos, que ainda assim é um número bem bom, pelo menos no meu ritmo de leitura, mas não deu para ler tanto quanto eu queria por causa de compromissos da vida, né? Mas enfim, 40 quadrinhos muito bacanas que eu vou mostrar aqui para vocês, todos separados por editora. Caso você queira ver um vídeo específico sobre algum deles, deixa aí nos comentários. Alguns já estão gravados, alguns estão com roteiro já feitos para gravar. Então, boa parte do que eu vou mostrar aqui vai ter algum tipo de conteúdo sobre eles. Mas enfim, deixa aí também nos comentários o que vocês querem ver por aqui. E antes de mostrar os quadrinhos, não se esqueçam de deixar o like nesse vídeo, de se inscrever no canal, de compartilhar, de comentar. E uma coisa muito legal que aconteceu esse mês é que eu abri o clube de membros do Estante Narrada, né? E eu fiquei muito feliz com o resultado, porque no momento que eu tô gravando esse vídeo já tem 17 membros, e eu tô extremamente feliz porque eu abri esse clube de membros tem coisa de 1 semana, 2 semanas, então tô bem feliz com o resultado mesmo. E com R$5 por mês você tem todos os benefícios, que é um grupo exclusivo no WhatsApp para conversar de quadrinho, vai ter participação em live, participação em sorteio. Então com R$5 por mês você tem todos os benefícios, vai ter o botão aí Seja Membro, link na descrição. Enfim, caso você queira conferir, vai estar tudo aí. Mas então vamos falar das leituras, né? Eu vou começar mostrando a Editora 85. Editora 85, eu li 5 quadrinhos deles. O primeiro que eu vou mostrar aqui já tem vídeo no canal, inclusive, que é o Diabolik, né? O Diabolik é o único quadrinho publicado pela Editora 85 que não é Bonelli, né? Ele sai pela Editora Astorina, que também é italiano. E Diabolik é muito, muito bacana. Eu peguei ele esse mês para ler, porque um dos membros lá no grupo escolheu para eu ler esse quadrinho, né? Eu abri lá para o pessoal escolher alguma leitura. Não consegui fazer todas as que eles tinham escolhidos, alguns vão ficar aí pro mês que vem. Mas enfim, Diabolik é incrível, eu gostei muito mesmo. É uma história bem simples, bem básica de roubo, de investigação, de espionagem, mas é muito divertido, emula muito aquele estilo de história dos anos 60 e 70. Eu falo mais sobre isso no meu vídeo sobre ele, mas é muito bacana. Ele tem um formato bem pequenininho e o quadrinho é todo pensado para esse formato, então o máximo que vai ter é 3 quadros por página, mas é muito, muito divertido. E esses volumes aqui da 85, eles têm 500 páginas e reúne 4 historinhas, né? E eu tô ansioso para pegar os demais volumes dessa coleção e os outros volumes também do Diabolik. Mas agora sim, indo para Editora Bonelli. Quando tava chegando no final do mês, eu percebi que eu não tinha lido praticamente nada da Editora Bonelli. Eu acabei fazendo uma mini maratona, assim, para ler os quadrinhos, porque eu realmente queria ler mais Bonelli. Eu percebi que eu estava lendo muito outras coisas e estava ficando um pouco de lado, então eu peguei vários volumes fechados da 85, pelo menos todos que eu tinha aqui. O primeiro deles aqui é o Coney Island, que é escrito pelo Gianfranco Manfredi e desenhado pelo Giuseppe Barbati e pelo Bruno Ramella. Esse quadrinho aqui, inclusive, foi o último quadrinho que o Giuseppe Barbati fez. Ele morreu antes desse quadrinho ser publicado até. Ele é um quadrinho mais recente, né? Ele começou a sair em março de 2015 e são só 3 capítulos que estão todos aqui dentro desse volume da 85. E é uma história bem bacana, eu gostei bastante, mas eu não gostei tanto quanto eu achei que eu ia gostar, principalmente por ser do Gianfranco Manfredi. Né, no Twitter lá, que eu sempre posto que eu li e dou uma nota, eu dei uma nota 3 de 5. Assim, é um pouco acima da média, mas eu esperava um pouco mais, principalmente da parte final dele, que eu achei que ficou um pouco corrido. Mas, no geral, é um quadrinho muito bacana. Ele vai contar
a história de um detetive da polícia que acaba se envolvendo com essa mulher aqui. Eles vão até o parque de diversão de Coney Island, que é um parque muito famoso, e lá eles conhecem um mágico. E esse mágico, ele realmente tem alguns poderes de ver meio que uma aura ao redor da pessoa. Ele vê uma nuvem negra quando aquela pessoa está correndo algum tipo de perigo e decide ajudar, porque se ele não ajudar quando ele vê essa nuvem negra, ele acaba morrendo também. E nisso ele vai acabar ajudando algumas pessoas perigosas, né? Alguns mafiosos e coisas assim, e isso que vai fazer toda a história andar. É muito bacana, todo o desenvolvimento é muito legal, dos 2 primeiros capítulos principalmente. O terceiro dá uma caída, mas ainda assim bem bacana e eu recomendo. Qualquer coisa da Bonelli, na verdade, eu recomendo. Aí agora o outro, que também é uma história fechada num encadernado só, é Hell Noir. Hell Noir é escrito pelo Pasquale Ruiu, ou Ruiu, não sei como se pronuncia, né? Porque se escreve Rujo, mas enfim. E desenhado pelo Giovanni Freghieri. O desenho do Giovanni Freghieri é uma coisa de louco. Eu gosto muito dele. Se não me engano, ele é o mesmo desenhista do crossover do Dylan Dog e Martin Mysterio, que eu adorei a arte daquele quadrinho. E aqui ele faz 2 estilos de arte diferentes, né? Tem esse que eu acabei de mostrar, que é um pouco mais limpo, mais claro, e tem um pouco mais pesado, que lembra muito o Frank Miller no Sin City. Gostei bastante desse desenho. E essa diferença nos desenhos é de propósito, porque o quadrinho se passa tanto no mundo real quanto em Hell Noir. O Hell Noir é uma cidade que é praticamente um inferno. Vai para Hell Noir as pessoas que morreram na Terra de formas violentas, né, que foram assassinadas e coisas assim. E o personagem principal dessa história, que é esse detetive particular, ele tá em Hell Noir. Então a gente sabe que ele morreu de alguma forma violenta. E a filha dele no mundo real, né, a filha dele ainda tá viva, ela é uma detetive da polícia e ela tá investigando um caso e ela consegue se comunicar com o pai através das dimensões ali do mundo real. Ela consegue se comunicar com o pai que tá no inferno para tentar descobrir uma coisa sobre o caso, né? Ela tá investigando o caso de uma menina que foi assassinada, então essa menina estaria em Hell Noir. É muito interessante, assim, realmente muito legal mesmo, e vai sair um vídeo específico sobre ele, assim como vai sair também do Coney Island, esqueci de falar. E outro que vai ter vídeo específico, também uma história fechada da Editora 85, é Stria. Stria é escrito e desenhado pelo Gigi Simeone, que eu me lembro, eu nunca tinha lido nada do Gigi Simeone, nem conhecia ele, mas o desenho também é muito bonito. É uma história mais recente da Editora Bonelli. Deixa eu até pegar quando que ela foi lançada. Ela foi lançada pela primeira vez em 2011 e foi revista pelo autor em 2022. Mas o Stria é uma baita história de terror. Tem várias histórias de terror dentro da Bonelli, né? Como o Dylan Dog, o personagem mais famoso do gênero na editora. Só que eu acho que o Stria é a história de terror mais pesada que eu já li dentro da Bonelli. Porque tem algumas partes assim que são de cair o queixo no que está acontecendo. Mas a história vai contar a história de 2 personagens principais, um homem e uma mulher, e eles têm alguns problemas em lembrar do passado deles. Chega um determinado ponto do passado que eles não lembram nada do que vinha antes, e eles estão tendo alguns pesadelos e algumas alucinações até enquanto eles estão acordados, com uns monstros, umas coisas horríveis assim, e eles não sabem o que está acontecendo. Tanto que quando eles se encontram, eles nem se lembravam direito um do outro, mas eles percebem, nossa, eu conheço essa pessoa de algum lugar. E eles vão ali conversando um pouquinho e eles lembram que eles eram muito amigos na infância, e eles não lembravam disso por conta de uma coisa muito traumática que aconteceu numas férias que eles estavam passando juntos quando eles eram crianças, né? Daí tem os flashbacks, mostra que era esses 2 personagens e um outro amigo, um outro menino que estava sempre junto ali, eles sempre brincando, e aconteceu alguma coisa
que desenvolveu esse trauma neles e tá atrapalhando a vida deles. É muito, muito bacana e com certeza vai ter um vídeo sobre ele aqui. É muito surpreendente, tenho até que tomar cuidado para mostrar, mas aqui ó, as 3 crianças, né? História muito, muito boa, vai ter vídeo em breve. E o último da Editora 85, que também vai ter vídeo em breve, o roteiro desse já tá até escrito, é Shambara Integral Volume 1, esse tijolo aí da Editora 85. São muitas páginas, são quase 530 páginas, mas é muito bacana. O Shambara já tinha saído um pedaço dele alguns anos atrás pela editora Panini, num formato americano, capa dura, colorido, e aqui a editora 85 está publicando tudo no formato original, em preto e branco, muito bonito. A edição da Panini só compilava as 2 primeiras histórias, essa aqui do 85 tem as 5 primeiras, e é o quadrinho mais diferente que eu já li da Bonelli. Eu até escrevi isso no roteirinho que eu fiz para falar no vídeo, mas a linguagem desse quadrinho é muito diferente dos quadrinhos normais da Bonelli também, porque é muito difícil na Bonelli a gente ver uma splash page, né, um desenho de página inteira, página dupla, sangria, né, que é quando a arte chega até o limite da página e não é delimitado por quadros e tudo mais. É raro de ver essas coisas na Bonelli, e aqui tem muito, assim. Realmente tem uma linguagem que parece muito mais de mangá, é uma leitura muito dinâmica. Você lê essas 500 páginas muito rápido, do jeito que você realmente leria um mangá. E o desenho é maravilhoso. Inclusive, deixa eu até pegar os artistas. Mas as 3 primeiras histórias são escritas pelo Roberto Recchioni, com desenhos do Andrea Accardi. A 4ª história é escrita pela Gabriela Contu e desenhado pelo Walter Venturi, e a 5ª história é escrita pela Gabriela Contu, com desenhos da Isabela Mazzanti. Essa última história eu não gostei tanto, não achei ruim, só que não era o que eu estava esperando ler. Ela é muito diferente das outras histórias, até na arte. Essa Isabela Mazzanti, ela nem é desenhista de quadrinho, ela é ilustradora de livros infantis, então realmente tem uma diferença muito grande no desenho. Mas o desenho das primeiras histórias, principalmente os do Andrea Accardi, são maravilhosos. Olha isso. E esse quadrinho é basicamente um quadrinho de samurai da editora Bonelli. E vai ser uma história longa, tá? Não é igual o Dylan Dog, por exemplo, que cada história é fechadinha em si mesmo e você vai lendo qualquer história na ordem que quiser. Aqui vai formar uma história maior. No começo você não percebe isso até, porque ele vai apresentando os personagens muito aos poucos e alguns demoram até para voltar, mas com o tempo você vai perceber que tá se formando uma grande história aí, e se não me engano esse quadrinho vai fechar já no 2º volume, vai ser coisa de 2, 3 volumes para completar a coleção, e eu tô muito ansioso para ler a continuação disso aqui. Agora o último quadrinho da Bonelli, mas que não é da editora 85, é da editora Mitos, é Tex Gigante Volume 1, da Republicação, né? Essa história aqui é o Tex o Grande, é escrita pelo Claudio Nisi e desenhado pelo Guido Buzelli. O desenho do Guido Buzelli é uma coisa de louco, é muito, muito bonito. O desenho do Guido Buzelli, eu fiquei impressionado. Eu já conhecia ele de nome, conhecia a fama dele, mas eu nunca tinha lido nada desenhado por ele. E é realmente muito impressionante. E também vai ter um vídeo específico sobre ele em breve. Inclusive eu já peguei até o 2º volume dessa Tex Gigante, que deve ser lida esse mês também. Mas essa história basicamente vai contar a história de um cara que ele é dono de algumas terras, que tem muitas árvores, né? Ele ganha dinheiro ali com as madeiras das árvores, e tem um outro grupo de empresários muito ricos que querem comprar essa área dele para meio que formar um pequeno império ali, né? Só que ele não quer vender as terras, ele não aceita as propostas desse outro grupo, e esse outro grupo começa a ser violento, né? Ele mata alguns funcionários do cara e tudo mais, até que chega num ponto que fica inviável, e um ajudante desse dono das terras conhece o Tex e chama ele para ajudar nesse caso.
é muito bacana. Tex é sempre uma história um pouco mais simples, na minha opinião, mas essa aqui em específico é muito bem desenvolvido. Eu gostei bastante, prende sua atenção durante a leitura inteira. E o Tex Gigante são histórias maiores também, né? Normalmente a Bonelli tem histórias aí fechadas em 98 páginas, mais ou menos, e o Tex Gigante aqui tem 242 páginas. Mas muito, muito bom. Se você nunca leu Tex, recomendo muito começar por esse Tex Gigante. E agora mais um faroeste, mas que não é da editora Bonelli, é Lucky Luke volume 4, da editora Zarabatana. Né? Esse volume 4 vai de 1956 até 57 e compila 3 histórias. É escrito pelo René Goscinny e desenhado pelo Maurice, que é o criador do Lucky Luke. E se você quiser entender um pouco mais sobre isso, já tem um vídeo específico sobre o Lucky Luke aqui no canal. Eu até explico o porquê que essa coleção começa no volume 4, que eu acho um tiro no pé da editora. Mas enfim, saiba que esse volume 4 aqui é o primeiro volume da coleção. A Zarabatana nunca lançou o volume 1, 2 e 3. Mas Lucky Luke é muito divertido. Eu já tinha esse volume aqui na coleção fazia um certo tempo e eu peguei ele logo para ler por conta do Matheus, que é muito fã de Lucky Luke. E o Matheus, inclusive, tem uma página no Instagram muito boa, vou deixar o link aqui na descrição para vocês conferirem, mas ele gosta muito de quadrinho franco-belga, né, e principalmente de Lucky Luke. Ele ficava falando dele o tempo inteiro. Aí eu falei, vou conferir logo, né, já tô lendo bastante faroeste, e é realmente muito, muito bom. Depois eu já até comprei até onde a Zarabatana lançou e tá aqui em casa para ler. Mas Lucky Luke vale muito a pena, apesar de ser um quadrinho antigo e tudo mais, não é datado, você racha de rir o tempo inteiro, toda página vai te arrancar uma risada. E é um quadrinho de faroeste, né, como eu disse, só que é mais voltado realmente pro humor, uma coisa um pouco mais infantil, mas é muito, muito divertido, muito bom. Esse quadrinho aqui recomendo para todo mundo. Agora indo para a editora QS Comics. Esse aqui também já teve um vídeo específico aqui no canal, que é O Mestre das Armas. É escrito pelo Xavier Dorisson e desenhado pelo Joel Parnot. Esse quadrinho é muito bacana. O vídeo específico sobre ele vai estar aparecendo aqui caso você queira ver, mas esse quadrinho me surpreendeu bastante, eu não esperava gostar tanto dele. E basicamente ele vai contar a história de um grupo que está indo até a Suíça para conseguir imprimir uma Bíblia em francês para meio que disseminar o conhecimento da Bíblia e a palavra de Deus, né? Porque na época o francês era considerado uma língua impura, né? As Bíblias só eram impressas em latim, então as pessoas mais humildes não conseguiam ler a Bíblia em latim, elas nem sabiam ler praticamente, então o francês ia ajudar muito a disseminar esse conhecimento, né? Mas é muito bom, muito violento. O desenho também é muito bacana. Deixa eu achar uma cena de batalha para mostrar para vocês, mas que não tenha muito spoiler também. Olha só isso. É muito, muito bacana, principalmente essas cenas de ação, mas a história como um todo é muito boa. Mas enfim, é um quadrinho curtinho, não vou falar muito mais sobre ele, mas caso você tenha interesse, tem o link aí para resenha específica que eu já gravei sobre ele. E o outro aqui da QS Comics que ainda vai ganhar vídeo aqui no canal é Go West Young Man. Ele é escrito pelo Tiburce Auger e é desenhado por vários artistas. Se não me engano, são 17 artistas que tem aqui no meio e todos muito bons. O meu preferido é o Paul Gastine, que ele é o desenhista da primeira página e da última, né? E esses quadrinhos são várias pequenas histórias, assim, acho que nenhuma deve ter mais de 10 páginas, mas são várias histórias que vai contar uma história única, né? Tem uma certa cronologia de passagem de tempo e tudo mais, mas vai contar a história da conquista do Oeste a partir do ponto de vista dos cowboys. Existe um volume que meio que faz par com esse, mas você não precisa ler um para ler o outro, não tem ordem específica. Mas existe também o Indians, que é essa mesma história, mas do ponto de vista dos indígenas, enquanto aqui agora é dos cowboys. O Indians é legal, mas eu não achei tudo isso.
E esse volume aqui do ponto de vista dos cowboys é muito, muito bom. É muito melhor do que o Indians, na minha opinião. Eu vou mostrar um pouco dos desenhos, mas é até injusto porque eu não vou conseguir mostrar exatamente o desenho de todos. Mas o desenho é maravilhoso. Deixa eu mostrar o do Paul Gastini, que é o meu preferido. Olha isso. Não sei se vai dar pra ver com tantos detalhes, mas o desenho desse cara é maravilhoso. E assim, realmente todo o desenho aqui dentro é muito, muito bonito. Mas enfim, é um quadrinho sobre a conquista do Oeste a partir do ponto de vista dos cowboys. Muito interessante. Agora indo para a editora Pipoca e Nanquim. Da Pipoca e Nanquim eu li A Torre do Elefante, que já tem vídeo aqui no canal também, inclusive, que é escrito pelo Carlo Álvares e desenhado pelo Henrique Alcatena, baseado no conto do Robert T. Howard, né, que é o criador do Conan. Essa é uma história do Conan. E por enquanto, do que eu li do Conan, é o que eu mais gostei, assim, porque eu também não li muitas coisas e eu não sou um grande fã do personagem, né? Apesar de eu ter muito interesse na coleção do Conan da editora Mitos, que é os mais recentes, que é uma coisa que me atrai um pouco mais. Mas eu gostei muito desse Torre do Elefante aqui, principalmente dos desenhos do Henrique Alcatena. Cada página é uma obra de arte, assim. Mas, basicamente, esse quadrinho vai contar a história dessa Torre do Elefante. No começo da história, o Conan ouve um cara falar sobre essa torre, que é muito difícil de entrar. Sim, todo mundo que entra nunca sai de lá com vida, mas lá dentro dessa torre tem um tesouro, que é o coração do elefante, e nisso o Conan decide ir lá e tentar roubar esse tesouro, né? Só que a partir do momento que ele entra lá, começa a acontecer algumas coisas meio esquisitas, principalmente nessa parte que ele encontra esse cara com a cabeça do elefante, que é completamente bizarro. Mas depois começa a ter alguns elementos mais de sci-fi também, meio Lovecraftianos. É muito interessante, mas também é um quadrinho de menos de 100 páginas. Não vou falar muito mais sobre ele aqui, mas tem uma resenha específica caso você tenha interesse. Quadrinho que me surpreendeu muito. Esse ainda não tem vídeo no canal, mas vai ganhar, o roteiro já está escrito, que é Megalex. Megalex é escrito pelo Jodorowsky e desenhado pelo Fred Beltran. E esse quadrinho, ele faz parte do Incalverso, né, do universo expandido do Incal, digamos assim. Só que se você não sabe isso, se não tivesse escrito aqui na contracapa, você não ia saber, eu pessoalmente não iria saber isso, ia achar que é só um quadrinho de ficção científica. E também não importa se você já leu o Incal ou não, é uma história fechadinha que só se passa no mesmo universo, né? Mas, primeiro de tudo, os desenhos não me agradaram, porque o Fred Beltran, ele fala na introdução do quadrinho que ele fez os 2 primeiros capítulos todo no computador, só que não é uma arte digital, ele fazia moldes em 3D e depois só completava, né? Então a arte eu acho uma coisa muito esquisita, é realmente muito artificial. Assim, é bonito, mas pra mim isso não é arte, sabe? A arte pra mim é o cara realmente desenhar tudo do começo ao fim, sem molde 3D, sem tracing, sem nada assim. Então a arte não me agradou, mas a arte do 3º capítulo é muito boa, porque depois ele começou a fazer tudo na mão, e aí sim dá pra ver a qualidade do Fred Beltran, que esse cara é um monstro, realmente. E ele é o desenhista do Tecnopapas, que inclusive o Pipoca e Nanquim vai lançar muito em breve. Mas esse quadrinho é muito bizarro, é uma ficção científica, assim, grandiosa, daquelas que tem vários termos diferentes que você mal vai lembrar durante a leitura. E eu não sou um grande fã de ficção científica pessoalmente, mas eu sou um grande fã do Jodorowsky, então eu leio tudo dele e geralmente gosto muito de tudo dele, e não foi diferente com esse aqui. Sinceramente, eu não sei se eu entendi 100% dele, principalmente o final, assim, as 10 últimas páginas, fica uma coisa muito maluca, mas, num geral, é um quadrinho muito bacana. Ele vai contar a história de Megalex, né, que é a cidade-planeta aqui do quadrinho, onde tudo se passa, e uma parte desse planeta não conseguiu ser tomada por Megalex, e lá tem os rebeldes, digamos assim, que estão tentando lutar contra a monarquia de Megalex para conseguir impedir o avanço ali e tudo mais, e viver mais
na natureza e tudo mais. Enfim, vai ter um vídeo específico sobre ele aqui, mas já adianto que é muito bacana. E se você gosta do Jodorowsky, você vai adorar isso aqui também. Se você nunca leu nada do Jodorowsky, eu acho que é uma boa porta de entrada. Então fica aí a recomendação desde já do Megalex. É muito, muito bacana. Mas agora eu vou falar do melhor quadrinho da Pipoca e Nanquim que eu li esse mês. E muito provavelmente um dos melhores quadrinhos que eu vou ler ao longo do ano, né, que é Blueberry. Eu terminei esse primeiro volume aqui, eu tô lendo o segundo. Eu tinha um plano para ler ele um pouco mais rápido do que eu tô lendo, mas não deu certo por conta de muitos compromissos que surgiram. Mas Blueberry, nossa senhora, é sensacional. É escrito pelo Jean-Michel Charlier e desenhado pelo Jean Giraud. O Jean Giraud é o Moebius, né? E aqui, esse primeiro volume vai de 1963 a 68 e tem todos esses álbuns que vocês estão vendo aí, né? Cada um é um capítulo e dentro desse primeiro volume tem 3 integrais franceses que a Pipoca e Nanquim coloca aqui todos juntos, né? E sempre que vai começar um desses integrais, tem muitos textos extras que são muito bons. Assim, realmente vale muito a pena ler esses textos. E o próprio quadrinho também é muito, muito carregado de texto. Essa página até que tem pouco, se for ver. Eu peguei um exemplo ruim, mas, assim, é muito texto. E você não vê o tempo passar, você não sente cansado de ler esse quadrinho. Eu demorei até para ler, né? Eu tenho isso aqui desde que lançou, comprei na pré-venda, mas eu demorei muito para ler porque eu achei que ia ser uma leitura cansativa e não sei o que lá. E eu sempre tive muito interesse, né? Eu gosto de ler esses quadrinhos mais clássicos, assim, para conhecer e tudo mais. Mas eu falei, um dia eu leio. Só que eu tô começando a gostar muito de faroeste, né? E eu falei, pô, tem Blueberry na coleção, e Blueberry é tido como o melhor faroeste de todos por muita gente. Aí eu falei, vou começar a ler, vou ler bem aos pouquinhos, mas realmente é muito, muito bom. Esses desenhos aqui das capas são inacreditáveis. O desenho do Moebius aqui dentro também é inacreditável. Ainda não é aquele traço do Moebius que a gente veio a conhecer, né, no Incal, por exemplo, mas já tá muito, muito bonito. E conforme o tempo vai passando aqui nas histórias, você vê que o traço dele também melhora muito. É realmente impressionante. E, assim, é até difícil falar brevemente aqui do Blueberry. Ele vai ganhar um vídeo específico e eu tô louco já para terminar de ler toda essa coleção, porque eu tô muito empolgado com esse quadrinho. É tudo o que falam, sim. Merece todos os elogios. Qualquer fã de faroeste tem que ler Blueberry. Eu não gosto disso de falar que tal quadrinho é essencial, você tem que ter na sua coleção, não sei o que lá. Mas se você gosta de faroeste, você tem que ler Blueberry, porque simplesmente vai ser um dos melhores faroestes que você vai ler. Na minha opinião, meu faroeste preferido ainda é Ken Parker, mas eu já li muito mais Ken Parker do que eu li Blueberry, né? Então isso pode eventualmente mudar quando eu terminar de ler toda a coleção. Mas muito, muito bom, recomendo para todo mundo. Agora vai vir uma sequência de mangás. Eu li 6 mangás esse mês, mas mangás um pouco mais parrudos assim. E sinceramente fiquei até impressionado de ler essa quantidade de mangá, porque normalmente eu não leio tanto. Mas, começando pela editora Comic Zone, eu li o segundo volume de Old Boy. Eu fiz o vídeo do primeiro volume do Old Boy, falando que eu ia fazer vídeo de todos, mas eu não vou fazer vídeo desse segundo volume aqui, porque sinceramente, na minha opinião, dá uma caída na qualidade nesse segundo volume. Não fica ruim nem nada assim, não é que não vale a pena ler. Vale muito a pena ler, sim. Mas o primeiro volume, na minha opinião, foi tão frenético, aconteceu tanta coisa, que esse segundo volume aqui é mais focado em um aspecto ali do quadrinho, da pessoa que sequestra o personagem principal. E eu achei que ficou muito longa essa parte, pareceu uma grande enrolação, assim. Assim, sinceramente não me agradou um pouco essa parte. Mas o mangá vai se encerrar no terceiro volume, que vai ser lançado aí bem em breve, dia 5, se não me engano. E eu vou ler então o terceiro volume e aí sim eu pretendo fazer um vídeo sobre a série como um todo. Mas esse segundo volume aqui não me agradou tanto, apesar de que tem algumas revelações bem importantes para
para toda a história do quadrinho, né, para todo o mistério aqui que tá envolvendo o personagem principal. E são revelações bacanas, mas, como eu disse, eu acho que poderia ser muito menor essa parte aqui. E é umas coisas assim que fica páginas e páginas só no mesmo assunto e vai te cansando um pouquinho. Mas, como eu disse, não é um mangá ruim, nem um pouco assim. Eu tô bem ansioso para ler o final da história, para descobrir como tudo vai acabar, porque eu assisti o filme muito tempo atrás, eu não lembro direito da resolução do filme, só lembro de gostar muito. Eu sei que tem algumas diferenças entre o filme e o mangá, mas, assim, no geral, eu tô achando a leitura legal. Então, vale a pena ler, sim, o Old Boy, apesar de achar que o primeiro volume é muito superior a esse segundo aqui. Agora, indo para a editora JBC, eu li o terceiro volume de Parasite, né? Essa é a edição nova da editora JBC, que é toda colorida. A JBC já tinha lançado esse mangá em 10 volumes, em preto e branco, e essa coleção nova aqui vai ser completa em 8 volumes e toda colorida. E sempre que eu falo desse mangá, eu falo que eu não gosto das cores. Parece uma cor muito digital, uma cor muito de Photoshop, num desenho que é antigo, né? Esse mangá, se não me engano, é dos anos 80, 90, coisa assim. Então, assim, ele tem aquele desenho mais clássico, um pouco mais antigo de mangá, enquanto as cores são muito digitais, assim, não me agradam. Mas esse volume aqui, por enquanto, eu também achei o mais fraco, porque não acontece tanta coisa assim, é mais o desenvolvimento ali da história, parece mais um parasita na escola do personagem principal, ele vai ter que lidar com isso, e é bem interessante isso. As cenas de batalha, as cenas de matança são sempre muito boas, olha só. Mas eu achei que não avançou tanto assim na história, mas no geral eu tô gostando muito, é um mangá muito doido, né? Eu já fiz um vídeo sobre o primeiro volume de Parasite, inclusive, quando saiu, já tem um certo tempo até esse vídeo, mas continua um mangá bacana, continua um mangá que eu quero ler e com certeza vou chegar até o final. Mas esse volume, assim, do mesmo jeito que aconteceu com o Old Boy até, né? Pra mim foi o volume mais fraco até o momento. Mas ainda assim é um mangá muito bom, muita gente adora esse mangá. Eu lembro quando saiu pela primeira vez, muita gente comemorou, muita gente falou sobre. Mas agora parece que essa republicação não tá sendo tão comentada. Eu pessoalmente não vi quase ninguém falando sobre, mas é um mangá muito interessante, sim. Agora, indo pra editora Panini. Esse aqui eu tenho que tomar até um pouco de cuidado para falar dele, porque eu sei que tem muitos fãs, que é o Drácula, né? Na verdade, ele é escrito como #DRCL, mas é o Drácula, né? Midnight Children, Os Filhos da Meia-Noite, o volume 1, que é escrito e desenhado pelo Shinichi Sakamoto, baseado no livro do Bram Stoker, né? Que é o grande clássico aí do Drácula. Mas no grupo de membros até eu falei sobre isso, que esse mangá me decepcionou um pouco, porque ele tem muito a linguagem de mangá. Quem gosta muito de mangá, quem lê muito mangá sabe do que eu tô falando. Tanto que tem muita gente que lê mangá e não lê outros quadrinhos, ou não lê super-herói, não lê Bonelli, nem nada assim, porque a linguagem, a narrativa é muito diferente e é difícil de acostumar o leitor mais desavisado, sim. Só que, assim, sinceramente, de todos os mangás que eu já li, esse é o que mais tem aquela linguagem de mangá. Ele é muito japonês, digamos assim. Quem entendeu o que eu tô falando, sabe do que eu tô falando, realmente. É até meio difícil explicar. Deve ter alguma palavra específica para isso, mas eu não sei aqui. E o design dos personagens também me incomodou, porque todo o cenário é muito realista, os desenhos são maravilhosos, mas o rosto dos personagens são muito cartunescos, muito caricatos, assim. Eles têm um olhão gigante, né, como dá pra ver nesse personagem aqui que eu mostrei até. E isso do cenário ser muito realista com o personagem muito caricato, sei lá, me causou um certo estranhamento, assim. Mas tem algumas partes muito interessantes. A melhor personagem de todos é o Luke / Lucy, né? Ele tem uma questão meio
transgênero ali, que inclusive o Rafael do Batatinha Comics comenta muito bem sobre isso no vídeo dele. Eu recomendo que vocês vejam a resenha dele do Drácula, ele gostou bastante, inclusive. Mas, assim, essa personagem aqui, né, que inclusive vendo o desenho parece uma mulher, só que ele tem algumas questões, assim, porque durante a noite ele não lembra o que aconteceu durante o dia, e as pessoas começam a chamar ele de Lucy durante a noite. E a gente vê alguns desenhos muito representativos dessa coisa que ele sente presa, né? Ele vê a Lucy como alguém que está preso dentro de uma gaiola, que não pode ser liberta. Esse desenho aqui, inclusive, é muito bacana, essa parte. De longe, o personagem mais interessante de todos. Eu quero muito mais ver o desenvolvimento dele. Eu vou continuar lendo o mangá, mas teve esses pontos assim que me decepcionaram um pouco. Eu também não sou um grande conhecedor do Drácula, eu nunca li o livro, apesar de eu ter aqui, eu nunca li. E eu assisti o filme tem um certo tempo, eu assisti 2 vezes até, mas não lembro de muita coisa. E nesse primeiro volume, por enquanto, praticamente não tem o Drácula não aparece. Isso é uma coisa que me incomodou um pouco. Parece que, assim, tá tendo um desenvolvimento muito lento, só que eu esperava um pouco mais, assim, principalmente desse primeiro volume, desse começo da série, né? Eu sei que nos demais volumes vai ter mais o Drácula vai de fato aparecer, mas esse primeiro volume é um quadrinho do Drácula sem Drácula, digamos assim. Ele é citado e tudo mais, a gente sente um certo medo dos personagens, tem uma aura pesada ali no lugar, mas por enquanto esse primeiro volume foi mais realmente uma grande apresentação, uma apresentação aí de 200 páginas, do que realmente um quadrinho do Drácula. Então ele acabou me decepcionando um pouco, e eu disse no grupo também que não é ruim, eu não achei ruim, eu vou continuar lendo, vou continuar acompanhando, mas esse primeiro volume aqui me decepcionou um pouco. Eu acho que eu fui com muita sede ao pote, eu tinha visto muitas resenhas, todo mundo falando bem, e quando eu li eu fiquei meio, assim, torci um pouco o nariz, tanto que eu não vou fazer um vídeo sobre esse primeiro volume. Eu vou comprar o segundo volume, vou ler e aí sim fazer um vídeo sobre os 2 primeiros volumes de uma vez, porque eu acho que é até um pouco injusto falar só sobre esse primeiro volume aqui no vídeo. Mas, assim, se você gosta de terror, se você gosta de mangá, você vai adorar esse quadrinho aqui, ele é muito bem falado, mas teve esses pontos aí que me decepcionaram um pouco. Inclusive, eu esqueci de falar, os escritores dos outros, né? O Old Boy é escrito pelo Garon Tsuchiya e desenhado pelo Nobuaki Minegishi, e o Parasite é escrito e desenhado pelo Hitoshi Iwaki. Acabei esquecendo aí de falar. Agora eu li 2 volumes de um mangá que eu tô adorando, que é Initial D. Eu li o volume 4 e o volume 5, escritos e desenhados pelo Shuichi Shigeno. E, nossa senhora, Initial D me empolga muito. Realmente gosto demais do Initial D. É um mangá de corrida de carro, de drift, de corrida nas montanhas no Japão. Eu gosto muito de tudo isso. Eu sempre gostei muito de carro, muito de corrida, Need for Speed, não sei o que lá. Então, esse mangá aqui, assim, me transportou para quando eu tinha 10 anos de idade e ficava jogando o Need for Speed com meu irmão. Realmente é muito, muito bacana. Eu gosto muito que todos os carros são carros reais, e as modificações que eles citam, que eles colocam nos carros, realmente dá para fazer. Então é muito embasado, muito pesquisado, dá para ver que o autor também se interessa muito pelo tema, e eu gosto muito, muito disso. Chegou num arco bem interessante aqui, na verdade um arco não, né, mas uma parte do arco, porque até onde eu sei esse primeiro arco se encerra no volume 9. Assim, o personagem principal, né, que é o Takumi, basicamente ele é o melhor piloto de todos ali, ninguém meio que acreditava nele, ele não se interessava muito por carros, ele só tinha essa habilidade por conta que ele treinou muito fazendo entregas de tofu pro pai dele, e ele nunca tinha perdido antes, até que chega um ponto que ele vai perder. E não é spoiler falar isso, tá? Pelo amor de Deus, aqui tem até o volume 10, né? Porque cada edição da Panini tem 2 volumes, só que o mangá são 48 volumes, então
E também, você sabe que o Takumi não vai ficar vencendo pra sempre, né? Mas ele perde aqui, e isso mexe muito com ele, abala muito ele, e dá pra ver que ele tá cada vez mais tomando gosto pela coisa, se interessando mais, querendo melhorias no carro. Ele sente que ele não vai conseguir mais vencer com o carro atual dele do jeito que tá. Enfim, é muito interessante. Não sei se alguém que não gosta de carros, não se interessa, vai gostar muito desse mangá. Mas, assim, eu acho uma leitura maravilhosa, excelente. Tem um vídeo sobre o volume 1 aqui no canal também, caso você queira conferir. Mas eu gosto muito do Initial D. E de todos os mangás que eu tô acompanhando hoje em dia, é o meu preferido. Isso aqui realmente me empolga muito. Não é a melhor história, não é a melhor arte, nada. Mas, assim, no meu gosto pessoal, ele me agrada muito. Tô ansioso para ler mais volumes do Initial D. E o último mangá aqui, um mangá muito bom inclusive, é Billy Bat Volume 2, escrito e desenhado pelo Naoki Urasawa. Cara, esse mangá é uma loucura, assim, mais uma loucura inacreditável, do jeito que eu nunca tinha visto. É um Grant Morrison dos mangás, basicamente. Mas é muito, muito bom. Eu tenho que tomar um pouco de cuidado com ele, porque eu sei que esse segundo volume aqui teve vários problemas de que as pessoas estavam lendo e as páginas começavam a soltar. Eu não tive esse problema, mas eu também tomei bastante cuidado com ele, então nem vou abrir muito. Mas continua sensacional, assim. Você vê vários núcleos de personagem para entender o que é o Billy Bat, por que ele é tão importante, por que tem tanta gente atrás do criador do personagem. E, assim, cada página é uma mais maluca que a outra. Tem a parte mais do final aqui desse segundo volume, meio que vira um faroeste, assim. É muito interessante e é muito difícil falar dele rapidamente, assim. Eu fiz um vídeo sobre o primeiro volume, caso você queira conferir, mas eu tô adorando. Esse segundo volume é melhor do que o primeiro volume, inclusive. E, assim, eu tô amando acompanhar esse mangá. Era um mangá que eu não conhecia antes, eu realmente só peguei ele por causa do nome do Naoki Urasawa, que é um cara que eu gosto e eu confio que vai fazer um bom trabalho, mas, assim, superou muito as minhas expectativas. Eu realmente gostei muito desse mangá e recomendo aí pra todo mundo. Agora, continuando a Panini, mas fora dos mangás, inclusive até o final do vídeo agora vai ser só da editora Panini. Mas eu li o segundo volume de Invencível. Esse é o volume 2, né? Se chama 8 é Demais. É escrito pelo Robert Kirkman e desenhado pelo Cory Walker. Mas aqui já o Cory Walker sai e entra o Ryan Ottley, que por enquanto está muito igual o Cory Walker, mas eu gostei bem mais do desenho, né? Esse é o do Cory Walker, que é o co-criador do personagem. E aqui, mais pro final, no último capítulo, tem o desenho do Ryan Ottley, que eu sei que com o passar do tempo vai se diferenciar um pouco mais do Cory Walker. Mas eu tô gostando bastante ainda do Invencível. Eu vi muita gente falando que o começo é ruim, que o começo é muito lento e não sei o que lá. E é lento sim, mas eu acho que é um lento positivo, um lento que tem bastante desenvolvimento de todos os personagens. Nesse segundo volume, inclusive, é onde acontece o grande acontecimento que vai mover toda a história. E eu achei essa parte específica um pouco broxante. Eu não vou falar exatamente o que é para quem não sabe, mas você que sabe o que acontece, saiba que é nesse segundo volume que acontece. Mas no desenho é tipo 5 minutos que acontece, uma cena bem longa. E aqui é coisa de 2 páginas, assim, literalmente. Então, essa parte eu achei um pouco broxante. Mas, no geral, eu tô gostando bastante. Tem algumas diferenças ali do desenho que estão me agradando bastante, né? Tem mais aprofundamento ali na história, alguns assuntos que o desenho passa muito rápido dele. Mas ainda tá me agradando muito. Eu tô muito ansioso para continuar a leitura. Eu já disse isso, mas eu faço a assinatura desse quadrinho. E meu volume 3 está atrasado. Inclusive eu recebi anteontem, o e-mail de que o volume 4 já foi liberado para os correios, só que eu ainda nem recebi o volume 3. Mas enfim, estou muito ansioso para continuar a leitura.
Tô gostando bastante do Invencível, mas por enquanto eu ainda tô gostando mais do desenho. Mas com certeza, conforme o tempo for passando, eu vou acabar gostando mais do quadrinho. Eu tô muito ansioso para ler o Invencível completo. Agora, indo para DC Comics. Eu só li um quadrinho da DC, na verdade, que é Batman e Dylan Dog, né, o crossover entre os dois, que é A Sombra do Morcego. É escrito pelo Roberto Recchioni, que é o mesmo cara do Shambara que eu mostrei no começo do vídeo, e tem desenhos do Walter Deledera, que é o cara do Something's Killing the Children, e do Gigi Cavenago. Os desenhos são muito, muito bonitos. Assim, é realmente surpreendente os desenhos desse quadrinho aqui. E eu pessoalmente achei que não seria um quadrinho tão interessante, apesar de que todo mundo estava falando muito bem. Sei lá, Batman e Dylan Dog, não sei se isso ia funcionar, mas realmente funciona muito, muito bem. A história é muito boa, vai envolver o Killex, que é um dos vilões do Dylan Dog. Inclusive saiu um vídeo recentemente sobre o Dylan Dog Killex, né, sobre a história em que ele é criado, caso você queira conferir, tá aí no canal também. Mas vai ter vários personagens, vai ter o vilão principal do Dylan Dog, que agora eu até esqueci o nome dele, o Dr. Chabaraz, né, que é o vilão da primeira história do Dylan Dog. Daí vai ter ele se aliando com o Coringa. É muito bacana, muito interessante. Vai ter uma parte que vai se passar em Londres, uma parte que vai se passar em Gotham City, e é muito bacana, e vai ter um vídeo em breve sobre ele. Inclusive, essa edição aqui, ela tá completamente acabada, né? Olha só isso. Não sei se dá pra ver que tem um risco aqui, mas agora vocês vão entender o que eu tô falando. Olha só. Ela tá toda destruída. Aqui na frente também tem um amassado bem forte, porque eu comprei esse quadrinho no Marketplace da Amazon, e o vendedor tava falando que era novo e não sei o que lá, e chegou todo destroçado assim. Eu até reclamei, mandaram meu dinheiro de volta. Eu comprei uma edição bonitinha no site da Panini agora, e foi até mais barato que esse volume aqui, mas eu ainda não tô com a edição certinha da Panini, porque sem querer eu mandei para casa do meu irmão, então eu tenho que ir lá buscar. Mas, enfim, eu gostei muito desse quadrinho. Vai ter um vídeo sobre ele em breve, mas caso você não queira esperar, recomendo muito comprar esse quadrinho. E eu acho que você não precisa ter nenhum conhecimento do Dylan Dog para acompanhar esse quadrinho. É realmente muito bacana, pode ser uma porta de entrada muito boa. Agora eu li um grande clássico da Vertigo, né? Esse quadrinho foi escolhido por um membro também, pelo Luiz do Antiplano, inclusive, que ele falou: você nunca leu isso, né? Agora lê, é esse quadrinho que eu vou escolher. E foi um quadrinho que eu adiei a leitura dele por muitos e muitos anos. Essa edição que eu tenho aqui é de 2018, e eu nunca tinha lido, porque todo mundo fala muito bem que é um dos melhores quadrinhos de todos os tempos e não sei o que lá, e eu sempre ficava um pouco receoso de ler ele, né? Esses quadrinhos muito grandiosos me causam um certo medo, assim, da leitura, mas eu decidi encarar, e sinceramente eu fiquei arrependido de não ter começado a ler ele antes, que é a Saga do Monstro do Pântano, do Alan Moore. Eu li o primeiro volume, com certeza absoluta eu vou continuar a leitura dele agora no mês de junho, mas isso aqui é maravilhoso. Assim, tudo que falam dele é verdade, é muito bom. Sinceramente, eu acho que quando eu acabar de ler todos os 6 volumes, vai se tornar um dos meus quadrinhos preferidos do Alan Moore. Eu acho que não vai bater o do Inferno. Do Inferno é realmente o meu quadrinho preferido. E o meu segundo preferido é o Watchmen. Inclusive eu tenho uma tatuagem de Watchmen até. Eu realmente gosto muito. Mas Monstro do Pântano tá muito legal. E assim, é realmente um quadrinho de terror dentro da Vertigo ali nos anos 80. Inclusive isso é antes do Watchmen, pra quem não sabe, né? O Watchmen é de 86. A primeira história desse volume aqui é de 84, então ainda é antes de Watchmen, e o Alan Moore é sempre muito genial. E os desenhistas também são muito bons, né? Tem desenhos do Steven Bissett, do John Totleben, Dan Day e Rick Veitch, com as cores da Tatiana Wood. É importante citar as cores, porque as cores desses volumes em capa cartonada da Panini são as cores originais, que são maravilhosas. E as edições absolutas que saíram do Monstro do Pântano
são as cores novas, que não me agradam nem um pouco, então eu fiquei muito feliz que eu comprei esses volumes aqui na época. Esses são os relançamentos, né? Saiu primeiro em papel jornal e depois em papel LWC. Esses aqui são os em LWC, mas é muito bom. A minha história preferida é a segunda, se não me engano. É a segunda, que é a lição de anatomia. Bicho, lição de anatomia é inacreditável. Eu nem vou falar muito sobre essa história para quem nunca leu, mas tem uma exploração do personagem ali que é inacreditável. E eu nunca tinha lido nada do Monstro do Pântano. Não é um personagem que me interessa muito, nem nada assim. Eu comprei ele na época por ser do Alan Moore, por saber que é muito famoso, que muita gente gosta, e eu queria ler, mas não é um personagem que me interessa, assim. Eu nunca leria uma fase nova do Monstro do Pântano, mas, assim, é realmente aquele negócio de que não existe personagem ruim, existe escritor ruim. E o Alan Moore é maravilhoso. Enfim, não vou falar mais sobre esse quadrinho. É inacreditável, leia, clássico absoluto e, enfim, muito, muito bom. Tô ansioso para continuar a leitura. Agora, indo para Marvel. Esse mês eu terminei de ler a coleção da Marvel Max, né? Eu li até o volume 81 e foi uma leitura muito boa, mas tem alguns pontos, assim. Eu acho que com o passar do tempo, Marvel Max vai decaindo muito a qualidade. O final ali, tirando o Justiceiro, porque o Justiceiro é muito bom, mas o final, assim, tem muita história meia boca, muita história ruim, e chega uma parte ali que tem muita coisa de zumbi e não me agrada. A primeira série dos zumbis Marvel eu acho legal, tem muita gente que adora, eu só acho bacana, assim, eu acho ok, mas começou a ter zumbi, toda edição tinha zumbi. Depois entra os zumbis Marvel do Fred Van Lente, que é horrível, mas enfim, vou comentando aqui. Esse mês, a primeira que eu li foi a número 66, que tem essa história muito boa, que é 1985, do Mark Millar e do Tommy Lee Edwards. Essa história nunca saiu encadernada, só ela aqui no Brasil, mas ela tá no ônibus do Quarteto Fantástico do Mark Millar. Eu não sei por que ela saiu nesse ônibus, porque não tem absolutamente nenhuma relação com o Quarteto Fantástico e é uma história muito bacana. Eu acho que deveria sair aqui num encadernado só. Essa é a arte da história. Inclusive é uma capa dupla. Olha só que bonito. Mas essa história é realmente muito boa, que vai se passar no nosso universo, né, no universo real, em que os heróis só existem nos quadrinhos, nos filmes. Só que esse menino, o que é o personagem principal, ele começa a ver alguns personagens do universo Marvel no mundo real, até que esses personagens começam a causar muitos problemas no mundo real e ele vai ter que resolver isso. É bem bacana, eu gosto bastante. Depois tem o Justiceiro, que é o Justiceiro número 44, que era o arco Fazedor de Viúvas, que é um arco muito bom. E, inclusive, eu parei de ler no número 50 e eu já vou explicar isso para vocês. Mas depois tem a estreia do War is Hell, que é muito bacana, que é do Garth Ennis com o Howard Chaykin. O começo dele é muito bom e depois eu acho que dá uma caída, mas é uma história de guerra do Garth Ennis, do jeito que ele adora fazer, com muita piada, muita tiração de sarro, muita violência gore. Olha isso, o cara bate na hélice do avião e explode, mas uma história bacana. E aí nesse volume tem Zumbis Marvel, quando ainda era do Robert Kirkman, era o Zumbis Marvel 2, a parte 3 de 5. Zumbis Marvel 2 ainda é ok, mas depois vai ficando cada vez pior. Mas enfim, aí tem o número 67, que continua com as mesmas histórias, 68, ainda com as mesmas histórias, 69, e essas capas do Zumbis Marvel eu acho muito feio. Essa capa também é dupla. E aqui ainda tá no arco do... tá no arco do Fazedor de Viúvas do Justiceiro. Esse arco é realmente muito bom, vale a pena. Aí o número 70, e aqui já é outro Zumbis Marvel. Aqui já acabou o Zumbis Marvel 2. Deixa eu ver inclusive qual é a fase que tá aqui. Zumbis Marvel Dias Desmortos. Ainda era do Robert Kirkman, mas aqui já começa a ficar bem qualquer coisa. Aqui é legal. Número 71,
tem a estreia do Matador de Idiotas. Assim, eu achava que ia ser uma coisa mais comédia por esse nome. Em inglês é muito melhor, né? Que é o Fool Killer. E sempre que ele mata alguém, ele deixa uma carta de baralho. Isso tem muita relação com o personagem, mas o nome Matador de Idiotas em português, eu acho que ficou parecendo uma coisa mais de comédia. Mas é escrito pelo Greg Hurwitz e desenhado pelo Lan Medina. O Lan Medina é um desenhista muito bom, eu gosto bastante. Ele desenhou um arco um pouco para trás do Justiceiro do Garth Ennis. E esse Matador de Idiotas, ele é basicamente um justiceiro, assim. Ele mata os criminosos, os estupradores e não sei o que lá. Esse é o design do Matador de Idiotas, acho bem bacana. E aqui começa uma outra série, que é o Simon Garth Zumbi, né? Um pouco para trás na revista teve o Zumbi, que é desse Simon Garth também, que é o personagem principal, mas aquela história recontava a origem dele, né? E aqui, assim, continua essa história, mas bem qualquer coisa também, não acho muito bacana não. E aqui depois acho que continua as mesmas coisas, Justiceiro e War is Hell. Não, War is Hell não, War is Hell acabou, é Justiceiro e o 1985, se não me engano é a última edição do 1985. Aí aqui o número 72, com essa capa também do Matador de Idiotas, continua os mesmos criadores e tudo mais. Depois, foi a única vez que isso aconteceu, tem uma história curtinha, única do Homem-Coisa, né? Escrito pelo Charles Huston e desenhado pelo Klaus Jansson. O desenho do Klaus Jansson é muito bonito, mas a história é qualquer coisa também, sinceramente. É uma história bem curtinha, deve ter 12 páginas e um continho assim de terror, mas enfim, não é grandes coisas não. E aqui tem o número 50 do Justiceiro, se não me engano. Aqui tem o número 50. Eu parei de ler o Justiceiro, não li do número 50 pra frente, porque eu tenho o encadenado do Marvel Deluxe, né, que é o Justiceiro Valley Forge, que começa no número 50 e vai até o final, mas daí tem um papel muito melhor e tudo mais, então eu vou ler pelo encadenado do Valley Forge, que deve ser lido inclusive esse mês, então eu não posso mais comentar sobre as histórias do Justiceiro. Aí aqui, número 73, tem a estreia do... Não, é a estreia? Eu acho que eu pulei. Ah, não, é a estreia, sim. Do Terror Inc., né? Em português ficou Terror LTDA. É escrito pelo David Lapham e desenhado pelo Patrick Zischer. Nunca tinha visto esse Patrick Zischer, mas o desenho dele é bacana. E o começo desse Terror LTDA é bem interessante. O personagem principal é esse cara aqui, que ele é imortal, só que o corpo dele apodrece, né? Então ele tem que matar as pessoas, e quem ele mata, ele, sei lá, arranca o braço da pessoa para colocar no corpo dele, para ele ter um braço novo, porque o braço dele já tá totalmente podre. E ele pode fazer isso com qualquer coisa, com cabeça, com tudo. Então é bem interessante, vai desenvolver algumas questões bem legais, só que conforme o tempo vai passando, vai decaindo de nível também. O David Lapham é um escritor muito interessante, ele é o autor daquele Balas Perdidas, que é muito famoso, e eu quero muito ler, inclusive, mas aqui começa muito bem e vai decaindo, e aqui continua, então, o resto com as mesmas histórias. Número 74, mesma coisa, com essa capa do Terror LTDA. Número 75, aqui já fica muito ruim. Começa outra série do Zumbis Marvel. Esse é o... nem tem um nome do arco certo, mas aqui começa o Zumbis Marvel do Fred Van Lente e do Kev Walker, que o personagem principal é o Homem-Máquina. É muito ruim. Assim, eu li tudo porque eu não gosto de ficar pulando histórias e tudo mais, mas é muito ruim. E foi muito difícil de ler até o final. Mas de resto, continua com as mesmas histórias aqui, com o Matador de Idiotas, Terror LTDA e o Justiceiro. O Justiceiro foi até o final, né? O Justiceiro do N se encerra realmente na última edição da Marvel Max. Eles conseguiram completar todas as séries que estavam em aberto. Aí aqui número 76, com as mesmas histórias. 77 também com as mesmas histórias. Se não me engano, fica as mesmas histórias até o final. 78, essa capa eu acho bem bacana.
Mas tem, então, continuando o Zumbis Marvel, Terror LTDA, o Matador de Idiotas e o Justiceiro. Número 79, com essa capa muito maneira do Justiceiro. Número 80. E por fim, o número 81, que é o último número da revista, que tinha até mais páginas, né? As outras tinham 100 páginas, essa teve 124 para completar. Algumas séries já tinham se encerrado aqui no número 80, então esse volume 81 tem 2 histórias do Justiceiro, uma história do Terror LTDA e 2 histórias do Zumbis Marvel, que foi muito difícil de ler. Inclusive aqui no Terror LTDA é outro desenhista, ele muda quando muda o arco, mas é o Roy Turnbull, que não gostei do desenho dele, mas enfim, não é uma grande história também. Então, Marvel Max é muito bacana, sim, é uma revista que como um todo vale muito a pena, tem muita coisa boa, como o próprio Justiceiro, como Alias, a Viúva Negra do Greg Rucka, o Luke Cage do Azzarello com Richard Corbin é divertido, 1985, enfim, tem coisas muito boas na revista, a grande maioria é muito bom, mas dá pra entender porque a série foi cancelada, porque foi ficando muito ruim e a própria seção de cartas cada vez mais tinha mais reclamações das histórias que estavam sendo publicadas, né? Eles pediam muito Howard o Pato e algumas coisas mais clássicas, enquanto eles só ficavam publicando zumbi e tudo mais. Isso foi irritando os leitores e me irritando também, porque eu não gosto dos Zumbis Marvel a partir de um momento ali. Mas, enfim, como um todo, valeu muito a pena, ainda mais que eu ganhei essa coleção, né? Minha namorada me deu de presente no Natal do ano passado e fiquei muito feliz de poder ler toda essa coleção. Mas agora, continuando a Marvel, falta 3 quadrinhos para mostrar para vocês. O primeiro aqui é Demolidor, o batalhador Jack Murdock, do Carmine de Giandomenico e do Zeb Wells. É escrito pelos 2 caras e com desenhos do Carmine de Giandomenico. E é um quadrinho bem fraco também, sinceramente. Saiu uma resenha dele no Instagram bem recente, se não me engano foi a última resenha que eu postei até. O desenho do Carmine de Giandomenico é tenebroso, assim, uma coisa horrível. Tem alguns zooms assim que ele dá no rosto dos personagens. É muito feio. Olha isso. E é uma história do Demolidor sem Demolidor, basicamente. O Demolidor não vai aparecer em momento nenhum do quadrinho, porque esse quadrinho vai contar a história do pai do Demolidor, né? O pai do Matt Murdock, que é o Jack Murdock, que era um lutador de boxe. E eu acho que esse quadrinho não faz parte da cronologia do personagem, porque ele implementa muitas coisas ali. Ele coloca o pai do Demolidor como um alcoólatra, ele era cobrador de dívida de um bandido ali da região. As lutas que ele fazia em um determinado momento, você descobre que elas são todas armadas. Então eu acho que isso não tem a ver na cronologia principal. Nunca li muitas coisas que envolviam o pai dele, mas é um quadrinho bem fraco assim. Eu só comprei porque eu sou muito fã do Demolidor, é meu herói favorito, eu quero ler tudo dele, mas não é uma boa história. Assim, se você for muito fã do Demolidor, compra, vale a pena, um quadrinho curto e tudo mais, mas se você tá procurando só uma boa história para ler, não é esse quadrinho aqui não. Mas agora uma boa história do Demolidor, inclusive uma excelente história do Demolidor, que é Demolidor Redenção, escrito pelo David Hine e desenhado pelo Michael Gaydos. O Michael Gaydos é o mesmo desenhista do Alias, que é muito bom, gosto muito da arte dele. Olha só, o David Hine pessoalmente eu não conhecia muito, pelo que eu procurei ele fez uma parte do Homem-Aranha Noir, que eu nunca li, mas parece um quadrinho interessante. E essa história aqui é muito boa. Ela não vai se passar em Nova York, ela vai se passar numa cidade do interior dos Estados Unidos em que aconteceu um crime muito grave. Uma criança foi morta de um jeito muito brutal, assim, e a culpa cai em 3 adolescentes, que são adolescentes meio góticos, que gostam de rock, gostam de quadrinhos, usa droga, não sei o que lá. Então, automaticamente, essa cidade ali do interior culpa essas 3 pessoas, e o Demolidor vai lá, por alguns casos que acontecem, defender essas 3 pessoas. É muito, muito bacana.
Também não é uma história cheia de ação, é muito mais o lado advogado do Demolidor aqui nesse quadrinho, mas tem o Demolidor em algumas cenas, mas realmente muito bom. Eu sempre quis ler esse quadrinho porque ele saiu muitos anos atrás pela Panini num anual, e era muito difícil achar esse anual, era muito caro, mas felizmente foi relançado aqui pela editora Panini agora nesse Marvel Essenciais, e realmente vale muito a pena, e eu vou fazer um vídeo específico sobre ele em breve. Inclusive esse caso retratado aqui no quadrinho é baseado num caso real, que inclusive tem até um documentário na HBO sobre ele, mas enfim, falo mais sobre isso no vídeo específico sobre ele. E por fim, o último quadrinho que eu vou mostrar para vocês é um ônibus, que é o ônibus do Quarteto Fantástico do Jonathan Hickman. O primeiro volume, né? O segundo volume já tá em pré-venda aí, e eu tô muito ansioso para ler o segundo volume, porque eu gostei muito mesmo disso aqui, e já tenho um vídeo gravado, eu só tenho que editar, porque eu fiz um vlog de leitura sobre ele, do mesmo jeito que eu fiz um tempo atrás sobre o primeiro ônibus da Sociedade da Justiça da América do Geoff Johns, que é um quadrinho muito bom. Então eu fiz também um vlog de leitura, né? Sempre que eu li um pouquinho eu aparecia para comentar, e eu tenho que só editar esse vídeo e soltar, mas é um quadrinho muito bom. Assim, eu nunca li muitas coisas do Quarteto Fantástico, mas do que eu li é sem dúvida nenhuma o melhor quadrinho que eu já li do grupo. Assim, muita gente fala que essa é a melhor fase de todas do Quarteto Fantástico, e realmente eu acredito, assim, porque é muito bacana. Ele te prende do começo ao fim, é uma leitura que você não vê passar, é muito bom. Mas enfim, é difícil comentar rapidamente aqui um ônibus, então em breve vai sair o vídeo sobre um vídeo sobre esse quadrinho aqui. Vocês vão poder conferir com muitos detalhes a minha opinião sobre ele, mas realmente vale muito a pena. Mas era isso que eu tinha para falar no vídeo de hoje. Esses são os 40 quadrinhos que eu li ao longo do mês de maio. Deixa aí nos comentários o que você leu de melhor, o que você leu de pior nesse mês. Eu vou adorar saber o que aqui da minha pilha você também já leu, o que você gosta, o que você não gosta, o que você quer ver vídeo. Enfim, deixa aí os seus comentários. Caso você tenha se interessado por algum desses quadrinhos, o que tiver na Amazon, eu vou deixar um link aqui na descrição do vídeo para vocês comprarem. E entrando e comprando por meio desse link, vocês ajudam demais o canal com uma pequena comissão. Não muda nada para vocês, mas ajuda muito com a manutenção do canal. Então, caso você já for fazer uma compra, só entra pelo link que ajuda demais. Mas caso você tenha gostado do vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, de se inscrever no canal, de compartilhar esse vídeo com alguém que você acha que possa gostar desse tipo de conteúdo. Ative o sininho também para não perder nenhuma notificação de vídeo novo que apareça por aqui. E caso você tenha interesse, vire também um membro do canal Estante Narrada. Com R$5 por mês você tem todos os benefícios, né? Que, como eu já disse antes, o grupo no WhatsApp para conversar de quadrinho, participação em live, participação em sorteio, acesso antecipado aos vídeos também. Então, caso seja do seu interesse, confere aí que vai estar o botãozinho Seja Membro, vai estar na descrição e você pode conferir tudo certinho. E caso você vire um membro, seja muito bem-vindo. Mas era isso que eu tinha para falar no vídeo de hoje. Muito obrigado por assistir e um abraço.